Gênesis 22, 1, diz assim o texto da palavra de Deus. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse a Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Filme de franquia que são aqueles filmes que tem parte 1, parte 2, parte 3. O que é interessante aqui no primeiro filme, quando tudo termina, você pensa, o herói venceu. Mas então vem a parte 2, um problema que não foi resolvido no primeiro, vai ser resolvido no segundo. E quando você pensa que terminou, vem parte 3. Kierkegaard diz que a vida cristã é uma sequência infinita de repetições, nas quais o indivíduo avança para uma espiritualidade cada vez mais evidente e uma comunhão com Deus cada vez mais pura, na medida em que ele vai enfrentando as provações da vida. É como se hoje você resolvesse um problema, você superasse uma dor, você rompesse uma barreira. E quando você pensa que vai descansar, que vai curtir, que vai aproveitar, você tem que passar por uma nova prova. Assim acontece com a vida de Abraão. Depois de tantas lutas, depois de tantas batalhas, depois de ter enfrentado muitos desafios, Deus mais uma vez põe Abraão à prova. E não era uma prova qualquer, uma prova que realmente mediria não somente o seu amor por Deus, não somente a sua pureza em relação a Deus, mas também como a sua fé. A saga do herói ainda não estava completa. Havia mais uma batalha. A vida de Abraão é um convite para que nós possamos aceitar que a saga do herói é uma vida cheia de sofrimentos e superações. E Abraão, nessa prova, precisa demonstrar não apenas amor a Deus, não apenas fé, mas também um sentimento de resignação, onde ele vai reconhecer a sua completa dependência de Deus. Resignação é exatamente isso. É a aceitação de que somos dependentes de um poder que está acima do nosso, de uma capacidade que vai além da nossa, de pensamentos que podem ser mais altos do que os nossos, de um poder absoluto, imutável e superior. E Abraão não duvida, não hesita ao cumprir o pedido de Deus. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Muito semelhante ao primeiro chamado. Saia da tua terra, da tua parentela, pega a tua esposa, pega tudo que você tem e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Mas agora não é uma terra, agora é um monte. E Deus diz a ele que ele deve oferecer ali, nesse monte, o seu único filho em holocausto. E Abraão diz, eis-me aqui. Depois de muitas superações, de muitas vitórias, nesta prova ele precisava vencer. Mas ele não precisava vencer os seus inimigos, ele não precisava vencer um exército de 5 reis, ele não precisava vencer os desafios de se tornar pai, ou de conquistar propriedades, de levantar altares e furar poços. Ele precisava vencer o maior de todos os seus inimigos, aquele que mais tem a chance de traí-lo. Sabe quem é? Vencer a si mesmo. Essa superação agora não se tratava de superar pessoas, não se tratava de superar obstáculos, não se tratava de alcançar objetivos, mas tratava-se de superar a si mesmo e aprender o valor da resignação, ou seja, da aceitação, da submissão, da dependência daquele que é maior do que ele. Ele precisava para isso aprender a maior lição de todas, que nós somos desafiados a aprender em nossas vidas, aprender a perder. Afinal de contas, Jesus Cristo mesmo disse que quem quiser ganhar, precisa perder. E para perder é necessário uma autoentrega até que nada mais importe. Isso é resignação, é quando nos tornamos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedor é poder perder sem se sentir derrotado. É desistir de ser salvador de si mesmo. Ser salvador de si mesmo é quando você, com a sua justiça própria, tenta salvar-se, livrar-se de todos os perigos.
Mas quando você é mais do que vencedor, você entende que alguém já fez isso por você, independente das conquistas que você alcançou ou deixou de alcançar, não vai apagar aquilo que foi feito e entregue para você gratuitamente. Agora, quando você tenta na justiça própria resolver as suas situações, fazer do seu jeito, como Abraão tentou fazer um filho do jeito dele, da forma dele, não acreditando, não esperando em Deus, agora Abraão precisa demonstrar que ele não tem medo de perder esse filho, porque ele sabe que Deus tem o poder de ressuscitá-lo dentre os mortos, assim como diz Hebreus, no capítulo 11, a respeito dessa cena. Isso é resignação, é quando nos tornamos mais do que vencedores, é desistir de ser salvador de si mesmo, é saber que independente das expectativas frustradas que nós mesmos elencamos em nossas vidas, dos nossos alvos, dos nossos sonhos, e ainda que eles não se cumpram, aquela faculdade, aquela casa, aquele veículo, aquela condição financeira, ainda que elas não se realizem, não importa, eu sou mais do que vencedor, ainda que eu não tenha conquistado, ainda que eu não tenha alcançado todos os meus objetivos, eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele entrou na batalha por mim e Ele venceu por mim. Ser mais do que vencedor é saber que você já foi resgatado, que já foi pago o preço do resgate para você. Infelizmente, muitas pessoas, para aprender essa lição, precisam chegar até o fundo do poço, experimentar a falência de planos, de projetos, de sonhos, até alcançar o ápice da dependência, o auge da resignação, de que não importa a minha situação, eu posso ser feliz independente das circunstâncias, porque eu sei que sobre a minha vida há um Deus que já garantiu a minha salvação, já me garantiu um lugar no reino e já garantiu para mim um tesouro nos céus. É declarar como declarou Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Quando você entende o poder de ser mais do que vencedor, é que você sabe que alguém já conquistou por você aquilo que você mais precisava. Então o que vier a partir de agora é lucro. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses 1:21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz no capítulo 3, no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu considerei perda por causa de Cristo, porque aquilo que para mim antes era lucro, tinha valor, era algo que enchia o meu coração, os meus olhos, eu percebi que nada era diante daquilo que eu havia conquistado, ou daquele por quem eu fui conquistado, Cristo Jesus. Então eu considero todas as conquistas, todas as honrarias como nada, como perda diante de Cristo. Muitas pessoas, quando perdem tudo, elas tendem a um sentimento de vazio, é o que nós chamamos de niilismo. Quando a pessoa começa a se sentir frustrada, ela entra num estágio de terror. Ela se sente tão desestruturada, sem chão para pisar, que ela não sabe mais aonde segurar. Ela não sabe onde mais pisar os seus pés. Ela entra num pavor interno, porque tudo aquilo que ela acreditava, tudo aquilo que ela colocou esperança, agora já não dá mais sustentação para ela. Há aqueles que quando perdem, eles começam então a aderir ao minimalismo. Quando começa a desdenhar das coisas, dizendo, também não me importava mais com essas coisas, eu também não queria mais. Mas a resignação é diferente. Quando você entende que você pode perder tudo e você pode não ter nada, mas você está seguro porque a sua fé te faz ter a certeza e a convicção de que alguém já venceu para você, que alguém se sacrificou para você e que você precisa ter a confiança de que o momento que você está passando não vai determinar a sua eternidade, de que as perdas que você tem nesta vida, porque a vida neste mundo é assim, é de perdas e ganhos. E as perdas que nós temos nessa vida não significam que vão invalidar o sacrifício de Cristo que nos garantiu lugar no reino. Quando nós entendemos a resignação como Abraão entendeu, o poder do sacrifício, o poder da aceitação de que
a joia mais rara que você tem na sua vida, essa ninguém nunca poderá tomar de você, que é o teu Deus, você começa então a construir a sua casa na rocha. Quando assistimos a franquia dos Vingadores, o grande vilão do filme, Thanos, tem uma manopla, e nessa manopla, se ele estralar o dedo, metade de tudo aquilo que existe no universo deixará de existir para que haja um equilíbrio. E às vezes nós levamos a vida dessa maneira, achando que no estralo de dedos as coisas vão acontecer. Jesus foi na cruz do Calvário para morrer por nós, ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos conquistar a vida eterna, que ele teve que morrer, ele teve que aceitar a derrota. Isso nos deixa cada vez mais seguros e isso confunde os sábios deste mundo. Eles estão confusos até hoje porque eles não podem entender como Deus, assim como Thanos, poderia no estralar de dedo resolver todos os problemas da humanidade. Porque Deus, ao invés de estralar os dedos e resolver todos os problemas da humanidade, ele preferiu se tornar homem, se humilhando, se esvaziando, vindo para morrer numa morte vergonhosa, morte de cruz, para resolver esses problemas. E quando nós pensamos assim, pronto, já está tudo resolvido, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, então por que nós ainda estamos doentes? Por que nós ainda morremos? Se já está tudo resolvido? Então nós vemos a repetição de Kierkegaard. Ainda tem uma volta. Jesus ainda vai voltar. A franquia não terminou. Ainda há o próximo filme. Há um próximo capítulo dessa história. Quando o mundo cai ao nosso redor, as nossas estruturas desaparecem. Quando perdemos algo ou alguém, há muitos daqueles que preferem viver então uma espiritualidade sem Deus. É aquela espiritualidade no sentido de abertura para o mundo espiritual, para o mundo das ideias, mas sem necessariamente se render ao Todo-Poderoso. Veja que a Organização Mundial de Saúde, ela vem até aprofundando as investigações sobre a espiritualidade, num conceito multidimensional de saúde, porque entende que o bem-estar espiritual vem trazendo saúde física, psicossomática para a humanidade, mas sem Deus e sem Cristo, uma espiritualidade através da meditação. Mas o que nós vemos em Abraão é um homem que está disposto a dizer a Deus através das suas atitudes de que nada é mais importante nessa vida do que fazer a sua vontade, do que depender completamente dele. Abraão desistiu de ser o seu próprio Salvador. Abraão desistiu de tentar fazer filhos. Ele desistiu de tentar fazer as coisas da sua forma. Ele decidiu a não questionar mais a Deus, que é o dono do futuro, que conhece tudo o que vai acontecer, para poder obedecer a Deus e viver essa vida de resignação, essa vida de aceitação e dependência total. Porque toda a nossa independência de Deus um dia será tratada, e ela precisa ser tratada. Ela não será tratada porque Deus é mau, ela será tratada porque Deus está nos dizendo dessa maneira que não vale a pena confiar nas coisas que são transitórias. As coisas que são transitórias perecem e elas não têm poder de nos socorrer no que diz respeito à eternidade. Então precisamos resolver esse problema agora. E o primeiro passo que Deus faz é quebrar toda a ilusão da nossa vida. Ele nos leva a um estágio de desilusão. Ele faz com que você se desiluda com as suas riquezas, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua força, com o seu network, com os seus diplomas, com toda a sua engenhosidade para poder conduzir a sua vida da forma que você acha. E porque Deus tem um interesse total em quebrar logo essa ilusão como estilo de vida que você vem levando, porque Ele sabe que isso faz você muitas vezes ganhar o mundo, mas perder a sua alma, perder a sua eternidade. Ele sabe que o prejuízo poderá ser eterno, então é por isso que Deus permite que algumas perdas venham na sua vida, é por isso que alguns negócios não dão certo, é por isso que você chegou no fundo do poço. Porque no fundo do poço é a prova de que essas coisas não podem te dar sustento, não podem te dar eternidade, não podem tirar o vazio que você carrega consigo no seu peito. Mas quando você chega no fundo do poço e você chega naquele estágio de niilismo, onde
Não há mais nada a que você se apegar. Isso tudo que você aprendeu com a religião não funciona, sua experiência de vida não funciona, nada disso pode te tirar do fundo do poço. Quem sabe eu esteja falando agora para pessoas que estão passando por momentos difíceis, ou até este seja o pior momento da sua vida e você não sabe mais o que fazer. Na sua mente veio até mesmo o pensamento de tirar a sua própria vida. Você pensou em se entregar, você desistiu de tentar sair do fundo do poço, porque todas as coisas que você sabia como receita para tirar você desse poço não funcionaram. Mas esse é o momento que Deus surge, esse é o momento que Deus vem com uma corda e começa a te puxar lá do fundo do poço e começa a demonstrar para você que vale a pena confiar nele. Porque em momentos da nossa vida nós passamos a confiar nas nossas conquistas, tornamos salvadores de nós mesmos. É quando começamos a confiar no dinheiro, começamos a colocar toda a nossa esperança nas pessoas que amamos. Quem sabe você esteja até mesmo decepcionado com alguém que te abandonou, um amigo, alguém que você esperava que fosse te socorrer nos momentos mais difíceis. Você já percebeu? Essas pessoas desaparecem nesses momentos. Você já percebeu? O dinheiro desaparece. Quando você vê as coisas não acontecem, parece que o dia perde o seu brilho. Parece que as noites se tornam tão densas, trevas pesadas, difíceis, insuportáveis. E são nesses momentos difíceis é que nós temos que entender que aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal, nunca poderá tomar o lugar de Deus na nossa vida. Esse momento que você está enfrentando, essa luta que você está passando, pode servir para te levar em direção ao único que realmente tem a solução da sua vida. Na sua liberdade de escolha, quem sabe você acabou escolhendo colocar a Deus em segundo lugar, mas chegou o momento de você entender que Ele é o primeiro lugar. E é exatamente assim que Deus responde para Abraão: não mates o teu filho, não faças tal coisa. Agora eu sei que você me teme mais do que todos os outros. Você precisa entender esse contexto. Deus oferece 2000 anos depois o seu único filho em sacrifício. Agora, o monte que Deus ordena que Abraão ofereça o seu filho Isaque é o mesmo monte aonde Cristo foi oferecido por Deus como sacrifício, o Cordeiro de Deus que Deus proveu para o sacrifício de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos. Isso não é coincidência, isso é cristocidência. E ele está ali para o sacrifício. O texto é muito interessante, que diz que depois de 3 dias de caminhada, Abraão avistou o monte, ou seja, no 4º dia Abraão vai oferecer o seu filho Isaque como sacrifício a Deus, como holocausto a Deus, naquele monte que é o monte da provisão, o monte que Deus sacrificou o seu filho no 4º dia da humanidade. Sim, porque um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. De Adão até Abraão são 2000 anos, de Abraão até Cristo mais 2000 anos, 4000 anos, ou seja, 4 dias. Um dia para Deus como 1000, 1000 como um 4º dia. Então Jesus também foi oferecido no 4º dia, ou seja, no 4º milênio da humanidade, no mesmo monte que Deus pediu para Abraão oferecer o seu único filho. E quando Deus diz a Abraão: não faças tal coisa, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu único filho. Entenda, Abraão foi chamado por Deus quando ele estava em Ur dos Caldeus. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai até Padã Arã com seu pai, onde ele sepulta o seu pai, e só depois ele desce para Canaã. Toda aquela região, principalmente Ur dos Caldeus, é a região da Babilônia, atualmente Iraque. Naquela região, no período de Abraão, a idolatria aflora. O seu primo, Nimrod, foi um propagador de idolatria, porque ele sabia que através dela poderia dominar
multidão de pessoas. E ele, então, agora corrompe as pessoas espiritualmente através da prostituição espiritual nos ídolos. E o principal ídolo daquela região chamava-se Moloque. É uma divindade maligna que exigia o sacrifício do filho mais velho em holocausto. Abraão vivia sobre o código de Hammurabi. O código de Hammurabi dizia: se a sua esposa não pode te dar um filho, você pode ter um filho com a sua empregada. Abraão sempre teve a opção de ter um filho com a sua concubina desde quando ele estava em Ur dos Caldeus. Não foi uma novidade para ele quando ele estava em Canaã. Não, ele já podia fazer isso. Mas quando Deus o chama, ele já está com 75 anos de idade e ele ainda não tinha filhos. Ou seja, ele tinha optado em não ter filhos. Por que ele optou para não ter filhos? Porque ele sabia que Moloque queria o sacrifício do seu filho. Quando Deus o chama, diz que ele seria pai de multidões e que daria para ele um filho. Abraão jamais imaginou que o Deus que daria a ele um filho faria como o Deus de Ur dos Caldeus, pediria esse filho a ele. Veja que a proposta de Deus para Abraão é: eu vou te dar filhos. E a proposta de Moloque para Abraão é: eu quero um filho seu. Mas de repente, já quase no final da vida de Abraão, aconteceu a maior prova de todas. Deus pede a ele o filho da promessa e ainda diz: o teu único filho. E Abraão não o nega, como provavelmente negaria para Moloque. Então o Senhor diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então o Senhor abençoou Abraão e disse: eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, quanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, então eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas dos céus, como as areias na praia do mar. E a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes à minha voz. Abraão atingiu tal nível de resignação, de entrega e dependência, que a bênção se tornou uma consequência inevitável. É por isso que Jesus Cristo ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu não sei exatamente qual é a prova que você está passando hoje. O que eu sei é o propósito dessa prova. Deus está sondando o teu coração para saber se na tua vida está em primeiro lugar as coisas, as suas conquistas, as suas ilusões, se você é o seu Salvador ou se você tem posto a Ele como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Quer vencer essa prova? Quer ser aprovado nessa aprovação? Então vai lá, mostra para Deus que nada mais importa, que nada mais é importante na sua vida do que Ele. Ele é o seu maior tesouro e é por isso que você é mais do que vencedor. É por isso que você é mais do que vencedora. Que mesmo perdendo tudo o que você perdeu, você continua vencendo. Você continua como um campeão e como uma campeã. Porque nada mais importa. Você tem tudo o que você precisa. Você tem o Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida.